Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui representando a Universidade do Vale do Taquari, nesse Dia Mundial da Criatividade, nesse evento aqui, compartilhando esse painel e agora falando sobre o protagonismo acadêmico dos alunos maiores. Eu acho que vai fechar com aquilo que tu disseste antes, Camila, falando dos pequenos. Bem, pessoal, vou falar, então, sobre o protagonismo acadêmico na extensão universitária. No próximo slide, agora, eu me apresento. Eu gosto sempre de começar a fala dizendo de que lugar eu falo. Bom, eu sou graduada em Letras pela Univates, sou doutora e mestre em Linguística pela PUC, professora universitária, coordenadora e professora dos cursos de Licenciatura, Letras e Pedagogia, coordenadora da AP, que é a Assessoria Pedagógica Externa da instituição. E também sou casada, mãe de 3 filhos, o Mateus, de 30, e o Lucas e Alice, de 27, meus gêmeos. Sou curiosa por aspectos ligados à linguagem e apaixonada pela extensão universitária, em especial por esse componente curricular que eu trabalhei semestre passado, Vivências em Território. Bom, para explicar um pouquinho sobre esse componente curricular, que é uma disciplina com a qual eu trabalhei agora, eu preciso explicar um pouquinho a transformação que a Univates, a Universidade do Vale do Taquari, teve agora nos últimos anos em relação ao Aula Mais, uma modificação dos currículos. As aulas agora são em forma de seminários e em forma de ateliês. Tá? Então, essa Vivências em Território é um ateliê de 80 horas, cuja ementa é só essa frase: estudo da extensão universitária e identificação de demandas sociais na comunidade regional. As habilidades: 2, planejar propostas extensionistas de acordo com as demandas regionais e vivenciar ações extensionistas. Gente, eu nunca tinha trabalhado com um componente assim. Isso foi um desafio para mim também, porque de onde eu parto? Né? Eu parto da própria vivência dos alunos. Né? Eu vou precisar deles, conversar com eles, colocar todos num grande grupo. E, gente, vamos pensar, vamos olhar para as nossas comunidades e ver como nós, como universidade, nós podemos levar os saberes aqui aprendidos lá para a nossa comunidade, lá para o nosso bairro, lá para uma instituição conhecida. Então, olha, esse componente, me apaixonei por ele de uma forma tal que várias coisas legais saíram e muita criatividade também apareceu aqui. Bom, as tarefas propostas nesse componente, né? O primeiro era entender o sentido de extensão universitária, extensão acadêmica. O que é fazer extensão? Então, os alunos tiveram que buscar diferentes exemplos de projetos de extensão no Brasil, foram atrás da internet, buscaram para entender o que é uma extensão acadêmica. Buscaram, né, nas universidades públicas, privadas, tiveram que selecionar as propostas mais legais, né, na opinião deles, e apresentar para os colegas. Logo depois, eles começaram a conhecer os programas e projetos da própria Univates. Os projetos são mais de 30 que a Univates tem. Então, eles conheceram o todo, geral, assim, né, Brasil, para depois conhecer os projetos que a nossa instituição tem, como projetos de extensão ou programas de extensão. Depois, eles também conheceram alguns relatos dos nossos coordenadores de projetos extensionistas. Bom, a tarefa, então, vocês imaginam, uma noite inteira, né, falando de extensão e articulando os saberes e até mesmo as conveniências assim, em relação ao espaço. Bom, quem é da região lá de Venâncio Aires vai ter que fazer um grupo com o pessoal de Venâncio Aires. Quem for de Antagorda vai ter que se aproximar do pessoal de Antagorda. E esse componente acontecia no turno da noite. As ações teriam que ser no turno em que a instituição ou a comunidade, então, dispusesse tempo para atender esses alunos. Bom, eles, a partir daí, então, dos grupos formados, tiveram que entrar em contato com alguma pessoa do local escolhido, tá? Do território, que a gente chama, né? Para perceber algumas possíveis demandas. Elaborar essa proposta, apresentar para essa instituição ou comunidade
e depois, então, aplicar a proposta, sendo que 5 ações deveriam ser presenciais. A gente ainda estava vivenciando um pouquinho da pandemia, mas muitas instituições já estavam abertas para receber os alunos. Bem, então, eu escolhi 4 projetos dos 17, tá? Dos 17 que nós tínhamos. Vozes das Marias Sem Rosto, Era uma Vez, Projeto Chapeuzinho, Compartilhando um Novo Mundo, ensinando a língua portuguesa a imigrantes da região, e Uma Lembrança, Múltiplas Vivências, que aconteceu num lar de idosos em Encantado. Bem, o que significa isso, Vozes das Marias Sem Rosto? O território, gente, escolhido foi o Presídio Feminino de Lajeado, porque lá já acontece o projeto Marias, que é um projeto de extensão da universidade, que desenvolve linguagem e corporeidade com as detentas, né? Leva ações extensionistas por meio do nosso projeto. Então, os alunos entraram em contato com essa prof do projeto, a coordenadora, que estabeleceu essa ligação com eles. Alguns já tinham sido até voluntários nesse projeto, e eles passaram a desenvolver uma ação muito interessante lá. Primeiro, eles participaram das reuniões, então, né, tiveram que fazer toda a documentação para poder entrar no presídio, né, feminino. Participaram de reuniões do projeto, definiram uma temática que eles iam falar sobre biografias de grandes mulheres. Depois, planejaram as ações, e a ideia deles, que foi muito bacana, criar podcasts. Eles fizeram as detentas criarem podcasts falando da própria vida ou dos seus sonhos, né? Eles gravaram, para dar exemplo, um Marias Cast, que é um podcast, então, que eles apresentaram às detentas, né, na 3ª intervenção, e depois elas puderam gravar os seus podcasts. Com a ajuda de um software, eles conseguiram gravar. Eu não vou colocar aqui, porque não vai dar tempo de apresentar tudo, mas aqui estão fotos do grupo, né? Claro que a gente não mostra o rosto, aqui respeita também o anonimato, e aqui fotos do presídio feminino. Então, o primeiro episódio foi Vida de Maria, nós escutamos, é bem legal mesmo, assim, é um depoimento bem chocante, né? E o Sonho de Maria também. Então, eles produziram podcasts, e depois os alunos vieram realizados, né? Prof, a gente não obrigou ninguém, elas quiseram falar, e foi muito emocionante, elas contaram aspectos da vida delas e sonhos que elas têm a partir desse nosso contato com elas. Então, gente, é muito de perceber o quanto uma ação extensionista impacta na formação acadêmica também, né? Tem pessoas que nunca passariam por isso se não tivessem vivenciado uma disciplina, um componente curricular, né, que desse a chance dessas crianças, desses adultos agora, né, conhecer esses espaços diferentes. De certa forma, impacta não só no território, né, onde as ações acontecem, como também na própria formação acadêmica. O outro foi um projeto voltado a crianças pequenas, chamado Era uma Vez, Projeto Chapeuzinho, na ONG Paresp, Parceiros da Esperança, lá em Venâncio Aires. Então, eu não conhecia essa ONG, passei a conhecer a partir do contato das alunas com esse local. Elas conheceram, então, e é uma ONG que atende crianças e adolescentes matriculados em escolas públicas que são provenientes de famílias de baixa renda e que estão em risco de vulnerabilidade social. E essa ONG já tem 16 anos, nem conhecia esse nome, né? Achei bem interessante que elas encontraram esse local no território delas. Planejaram inserções presenciais, eram alunas do curso de letras, então, prepararam as contações de história, Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho Amarelo, que é uma outra pegada, não é bem a história da Chapeuzinho, é um pouco diferente. Promoveram a contação de histórias lá e a realização de atividades envolvendo leitura, escrita e arte. Opa. Aqui tem algumas fotos, ali elas na frente da Paresp, ali elas vestidas de chapeuzinho e fazendo as atividades diversas com os alunos, aqui também. As opiniões delas, assim, em relação a isso, as percepções foram muito positivas, porque todas elas estão nas licenciaturas, né? Elas serão professoras. Então, conhecer uma realidade de alunos com faixas etárias diferentes que estão ali
protegidos, de certa forma, da própria família, isso foi muito impactante. Tem crianças que não podem voltar para casa, porque tem violência em casa. E aí entra isso que a colega falou há pouco, né, também. Eles estão protegidos nessa Paresp, porque muitas vezes não podem retornar ao próprio ambiente familiar. E aí eu coloquei aqui algumas percepções dessas alunas. Tendo a oportunidade de exercer esse trabalho voluntário, passo a valorizar e enxergar instituições e sujeitos que carecem de atenção, ajuda e cuidado. O carinho recebido das crianças, o acolhimento da instituição parceira e a possibilidade de fazer a diferença são algumas das muitas lembranças que vão ficar. Foi uma experiência maravilhosa. Terceiro lugar aqui, compartilhando um novo mundo, ensinando a língua portuguesa a imigrantes da região. Paróquia do bairro São Cristóvão, em Lajeado. Bom, aqui houve uma articulação com um projeto de extensão que também já existe na Univates, que é chamado Vem Pra Cá, que já existe há bastante tempo. Inclusive, eu fui uma das fundadoras em 2014. Nós começamos a receber um número muito grande de imigrantes aqui na região, e eles não sabiam como utilizar a língua, né, em situações mais corriqueiras, posto de saúde, médico, procurar emprego, comprar alguma coisa na farmácia. Então, desde 2014, a gente já tem um dia da semana que nossos bolsistas, professoras também do curso de letras e de outros cursos também voluntários, né, ministram aulas de português para esses imigrantes da região. Eu lembro que foi muito difícil no início, porque não se sabia como chegar a essa comunidade, em que língua nós iríamos falar para fazer propaganda das aulas, né? Agora a gente já está conhecido aqui. O nosso projeto Vem Pra Cá. Então, esses alunos se articularam, e olhem só a demanda. Um padre da paróquia Santo Inácio aqui elaborou um projeto para ensinar esses imigrantes a falarem o português. Ele tinha recursos para o material, mas não tinha quem desse as aulas. Então, esses alunos, né, do curso de letras e das relações internacionais se juntaram, conversaram com o padre, vamos dar aula de português na paróquia aqui do São Cristóvão, aos domingos. Eram pelo menos 5 intervenções, eles deram 12 aulas, porque cada vez vinha mais gente, olhem só. Eram filhos, eram bebês, né? E aqui eles estão do lado de fora da paróquia também, simulando, nessa foto de baixo, uma simulação de uma entrevista de emprego. Então, assim, é o português como língua adicional, uma língua que a gente precisa para viver no mundo, na sociedade, né? Atuar socialmente. Aqui tem uma carta linda também, de agradecimento de um dos imigrantes, que agora, depois dessas aulas, aqui a última parte, ó, para terminar, este curso é muito importante, porque é dele que me faz começar a falar português. E aí ele assina, esse imigrante. Então, é muito enriquecedor para quem também se envolve nessas ações, né? E a última, então, é uma lembrança múltiplas vivências, ações extensionistas que aconteceram no Lar de Idosos e Encantado. Obter a aprovação da coordenação do Lar de Idosos, né? Porque também era um período que a gente vinha assim, de uma recém-pandemia acabando, né? Será que o Lar de Idosos vai permitir a entrada de alunos? Então, essa foi uma conversa que elas tiveram que fazer com os proprietários, enfim, os representantes do lar, né? Coordenação, conhecer o ambiente, criar vínculo com os vovôs, promover dinâmicas nos encontros presenciais. Foram alunos do curso de pedagogia aqui, que fizeram algumas ações. E começa por um autorretrato. Elas fotografam os vovôs, imprimem as fotos, colocam numa caixa. Na intervenção seguinte, então, eles olham para aquela caixa e se enxergam, né, também num espelho. Depois, eles têm que fazer o próprio retrato. E atividades assim mais lúdicas também com eles, né, que curtiram muito o trabalho com argila, integração, música, dinâmicas diversas aqui. E aqui eu coloquei uma fala do coordenador do Lar de Idosos. Foi um momento muito especial para os idosos da nossa instituição.
As atividades desenvolvidas foram de suma importância e bem criativas, pois foram uma busca na memória de cada um. A atividade com pintura ajudou bastante na questão da agilidade, nos movimentos. O autorretrato foi uma das atividades mais marcantes, pois, através dele, conseguiram lembrar da sua imagem real. Enfim, todas as atividades foram elaboradas com muito cuidado e trouxeram grandes benefícios. Os vovôs gostaram. Com certeza foram tardes agradáveis e de grande descontração. O sentimento é de gratidão por escolherem a nossa instituição. Então, outro depoimento assim, marcante do próprio coordenador. Bom, com isso, eu quero dizer que eu encerro esse painel vendo que muita coisa se articula, né? Quando a gente fala em criatividade, em felicidade, em protagonismo, né? Como as coisas convergem, como as ações convergem. Se a criança for estimulada, né, dessa forma a agir com felicidade, com controle das suas emoções, certamente a gente vai depois ter adultos também engajados em fazerem o bem para a sociedade. Lembrando que extensão não é assistencialismo. Fazer extensão é levar o que a universidade pode oferecer, mas também aprender com aquela comunidade. É uma via de mão dupla, é uma retroalimentação. E isso me faz gostar cada vez mais da extensão. Eu acho que está no meu DNA, fazer extensão. Obrigada, gente.